Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente, Sorane Benedito, mas podem me chamar de Ari. E, gente, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é contraintuitivo, que ele confunde muita gente, porque uma hora a gente fala sobre onda, outra hora sobre partícula, e agora a gente vai falar sobre a dualidade onda-partícula. E pra isso, eu trouxe uma pessoa que já apareceu aqui antes, que você já conhece. Se apresente pra gente, por favor. Oi, eu sou Rafael Souza. Logo quando eu comecei a estudar sobre isso, a gente vê logo no ensino básico, na educação básica, a gente estuda primeiro sobre ondas e outro sobre partículas. A gente diferencia um do outro. E a gente chega na física moderna e ela vai pra gente jogando isso como uma coisa que pode se comportar das duas maneiras. Pode ser tanto onda, tanto partícula, que é aí que vem o tal bonitinho do dualidade, né? Eles podem ter os dois comportamentos. Só que ele tem uma história prévia. Não é tipo do nada, bum, toma aí o negócio pra você. Tem uma história prévia, tem da onde surgiu. Como foi que isso surgiu? Então, obrigada pelo convite, Ariane. Acho que é a segunda vez que eu apareço no podcast e é sempre muito bom poder falar sobre física. Não gosto muito dessa coisa de vídeos e tal, mas vou dar o meu melhor. E então, eu acho que a dualidade onda-partícula é uma das experiências, na minha opinião, mais bonitas da física, porque traz justamente essa mudança de paradigma, como você colocou, né? Antes a gente esperava que era só onda, só era partícula, mas que se você volta para a história da física, aí você entende como é que isso surge. E não é algo novo. A física quântica tem um pouco mais de 100 anos, mas essa discussão ela começa no século XVII com Newton. Newton ele acreditava na teoria corpuscular da matéria, então seria realmente pontos, partículas e corpos muito determinados. Aí depois Huygens e Young, surge com a ideia de onda, né? A discussão ondulatória para a luz. Então, a gente tem dois físicos que estão, né, ali discutindo sobre a natureza da luz. Isso é do século XVII, século XVIII, a gente está no século XXI continuando falando sobre a luz. Então, para mim, isso é fantástico, porque remete à história da ciência. E aí, com o passar do tempo, vem as discussões, vão se avançando. Você tem, por exemplo, o Maxwell, com a radiação do corpo negro. Radiação do corpo negro. Tem o Planck, que estuda um pouco mais sobre esses fenômenos, sobre o que ocorre nas altas temperaturas, sobre a radiação, como que, por exemplo, a gente consegue colocar, né, não colocar a mão em um ferro de passar roupa, mas você consegue sentir a radiação. Então, isso é muito curioso e chama a atenção. Aqueles fenômenos do nosso dia a dia que acabam tendo fundamentos físicos por trás. Exatamente. E daí vem a dualidade onda-partícula. Antes disso, tem o efeito fotoelétrico que foi em 1905 por Einstein. Tem a comprovação do efeito fotoelétrico. Sim, né? Se a gente for botar, né, na cronologia, tem o Planck, em 1900, ele começa a retomar esse debate. Depois vem o Einstein com o efeito fotoelétrico, mas antes dele, em 1987... tem outro pesquisador que estuda também o efeito fotoelétrico, e aí você percebe que tem essa dinâmica na história da ciência, e eu acho isso também bastante interessante, apesar que na escola não dá tempo de você discutir toda a história. Mas é muito legal quando você se debruça, né, na história de um determinado conceito, né? O conceito de luz é realmente já complexo, e quando você avança para a dualidade onda-partícula, aí traz, como você falou, né, conceitos contraintuitivos, porque você vê uma lanterna, a luz se espalha. Se você pega um laser, também a luz, mas é pontual. Se você vai para a experiência da dupla fenda, aí você vai ter o comportamento ondulatório e corpuscular a depender da situação. E aí vem a questão de você precisar experimentar, ter os resultados experimentais para poder definir se é onda ou se é partícula. A depender do experimento, você vai ter um comportamento corpuscular, você vai ter um comportamento ondulatório. E aí isso tudo é muito legal. Como você citou, né, o efeito fotoelétrico, ele vai ter um comportamento que vai gerar o fóton. E aí, tá, mas e agora? É onda ou é partícula? E aí eu acho que isso tudo gera, né, aquela coisa assim, mas como é? E aí eu tava pensando, né, vou falar de onda-partícula, que tipo de exemplo eu poderia dar? Sim. E aí a gente tá num momento onde todo mundo tá no digital, né? Então, o que você vai mostrar? Então, dentro da academia, a gente tem o currículo Lattes, tem o LinkedIn, eu prefiro mais os Lattes, mas aí também tem... é mais universalizado para todo mundo. Isso. E aí você tem, por exemplo, o Instagram. Eu no Instagram sou, né, a minha essência, ou não necessariamente, a depender se usar um filtro. Mas no Lattes ou no LinkedIn, você tá mostrando ali o seu lado profissional.
Então, são as duas versões de uma mesma causa. Exatamente. Então, é como você mostrar, tá? Então, ela tá falando de redes sociais para falar da luz, mas é um bom exemplo de como que você pode mostrar aquilo que você quer. E, então, a luz, ela pode ser onda, pode ser partícula, a depender do experimento. Então, se você tá olhando, se você quer olhar um experimento corpuscular, você vai ter resultados de forma corpuscular. Se você tá olhando experimentos de natureza ondulatória, você vai ter experimentos de natureza ondulatória. Só que aí depende do objetivo. Ainda sobre essa questão, como você falou, a gente tem a diferenciação, né? Como a gente pode detectar tanto onda quanto partícula e experimentos que vão estar os dois juntos. Como a gente, assim, podemos falar que onde é que eles vão estar em uma dança e como é que eles se comportam. Então, assim, dentro dessa dualidade, como a gente pode explicar de uma forma mais simples essa dança entre eles, essa performance que as duas formas de comportamento vão se comportar juntas? Como essa dança pode acontecer entre eles? Não, então, a luz, quando a gente pensa, né? Um dos principais experimentos que aí ele é clássico para explicar, né? Pelo menos é o mais discutido para explicar a natureza da luz, é o experimento da dupla fenda. Então, você emite um feixe de luz, ele pode sim se comportar com essa dualidade, né? Onda ou partícula. E aí, se a gente for pensar nesse termo de dança, de mistura, de comportamento, você precisa experimentar. Então, como eu citei antes, uma lanterna. Se você coloca uma lanterna num experimento de dupla fenda, ainda assim a detecção vai ser pontual. E aí vem outros conceitos da ondulatória, da óptica, que é estudado na educação básica, como interferência, difração, que você consegue explorar a partir desse experimento. Só que a grande questão é que tem conceitos ondulatórios que são estudados que a gente atribuía só para a onda. Por exemplo, se você pega um lago, aqueles experimentos, né, exemplos bem simples. Tem um lago, você joga uma pedrinha, joga uma bolinha de gude. É algo pontual. E aí você espera o quê? Que ao bater na água tenha uma onda. Sim. E aí essa onda, ela pode interferir com a outra onda se você jogar uma segunda pedra ou jogar duas pedras simultaneamente. Você vai ter ali um padrão de interferência. Sim. Só que aí se você joga a lanterna, né, contra a parede, vai ter uma detecção pontual. Só que se essa luz, né, é lançado de uma outra forma, por exemplo, se você lança um fóton, aí você vai ter o padrão de interferência. Então, antes, o que era para ser apenas pontual, está se comportando com características ondulatórias. E aí vem essa mistura que você, né, se referiu. Então, essa mistura do comportamento dual da luz, ele é perceptível através da experimentação. Quando você analisa algo isolado, a gente consegue definir. Só que quando você utiliza determinadas situações, como esse exemplo, né? Estou lançando um fóton contra uma dupla fenda. Ele vai ser determinado com um padrão de interferência. E aí tem aquelas perguntas, tá, mas por onde que o fóton passou? Por onde que o elétron passou? Pela fenda 1, pela fenda 2, pelas duas fendas, ele se dividiu? São dois corpos que se separam ou apenas um? E aí esse processo de detecção por onde que passou, aí vem, né, tipo um upgrade no experimento, que é justamente você colocar um detector. Só que ainda assim, você não vai conseguir definir por onde que o elétron passou. Então, quando a gente pega esse padrão de interferência, você vai ter feixes com maior intensidade. E aí você pode inferir que o elétron ele tem uma maior chance de ser detectado naquele espaço. E aí, quando a gente pensa o que é esse padrão de interferência? São franjas claras e escuras. Assim como você joga lá uma pedrinha no lago e se tem um aparato para detecção, vai ter franjas claras e escuras, com a luz vai ser a mesma coisa. Uhum. Mas a gente não consegue definir por onde que passou. É preciso ter um detector para determinar a posição desse elétron. E aí vem as discussões, né, do que é a medida dentro do experimento. Depois a gente pode falar sobre o processo da medida e tudo mais, mas isso tudo faz o colapso, né, provoca o colapso da função de onda, que é você detectar para você poder obter um resultado. E aí essas discussões, elas levaram séculos, né? Séculos não. Um século.
Porque, na verdade, séculos. Porque se a gente for pensar, né? Começa lá no século XVII com o Newton, então, depois vem o Young com o experimento da dupla fenda. Na história da ciência tem até um trabalho, depois se você quiser colocar a referência, que é Forato 2009. Ela tem uma discussão longa em forma de teatro, muito legal, sobre o éter, sobre o que é a luz, sobre o que compõe, né, o universo. E isso é bem legal, porque não está dentro da física quântica. É uma discussão clássica, né, com o olhar da física clássica, mas que traz esses tópicos do que é a luz, de como que ela se comporta. Menciona a experiência da dupla fenda para refutar Newton, porque Newton era um grande nome. Young não necessariamente, Huygens não necessariamente. Eles não tinham a fama que o Newton tinha. Mas eles tinham argumentos muito alicerçados, muito fortes. Então, é algo que vem ao longo da história. Assim como definir luz, definir calor, são tópicos contraintuitivos, são difíceis de você definir, porque se você for pensar em calor, pode associar a energia, pode associar a radiação. Sim. E aí, isso gera uma confusão, sim, conceitual, mas trazendo, né, para a física quântica a dualidade onda-partícula, ela é sim um marco muito importante, né? A aceitação dela é um marco muito importante, porque isso implica também nas interpretações. Então a gente pode olhar esse fenômeno com diferentes lentes, né? Existem várias interpretações, a mais aceita, a mais difundida é a interpretação de Copenhague, que aí diz, sim, a gente tem a luz, ela tem sim um comportamento dual. Para você definir se vai ter um comportamento corpuscular ou ondulatório, é preciso experimentar, e que isso provoca, né, o colapso da função de onda. Então tem tudo muito dentro das caixinhas já, mas isso levou, como a gente, né, pelo menos essa reta final, 100 anos para ser aceito nos padrões, né, que se vê hoje. Puxando esse gancho da experimentação e tudo mais, quais foram as principais evidências de que algo tão estranho estava acontecendo? Porque os paradigmas que se tinham antes já não eram mais tão... não tinha fundamento para o que estava acontecendo. A ciência estava avançando, as coisas estavam avançando, e os postulados e o que já se tinha sobre a mecânica quântica não conseguia explicar o que estava surgindo. Porque era algo tudo novo e, consequentemente, precisava de postulados, referenciais e, enfim, leis novas que regessem esse novo mundo. Quais foram as principais evidências que começaram a comprovar de que algo estranho estava acontecendo ali? Então, a história da física, embora que a gente vê, né, no ensino médio muito em blocos, você vai ver em física 1, dinâmica, processo ali de conservação da energia, segundo ano, a parte de ótica ondulatória, terceiro ano, eletricidade, basicamente é isso. Mas a física, ela se inicia século XIV, século XV. Antes disso, a filosofia e era a natureza do conhecimento de uma forma geral. Então, a partir do século XV, surge essa necessidade de entender a natureza, mas agora com sistematização. Então, como eu mencionei, no século XVII já discutia o que era luz. Aí você vai avançando, século XVIII, século XIX, tem um cientista, né, um físico, o Lord Kelvin, ele chega e fala, a física está completa. Aos físicos, aos estudiosos da física, cabe apenas compreender e aplicar. Resta apenas duas nuvens. Essa história eu acho linda, porque ele reduz o que depois vai ser coisas grandiosas, né? Ele reduz a relatividade e a mecânica quântica a duas pequenas nuvens. Então a gente não sabe exatamente o que acontece com os movimentos em altas velocidades, que aí para isso vem a relatividade. E a gente não sabe exatamente o que acontece no sistema microscópico, né? Em subpartículas, quando elas interagem. Então, era um estudo ali da matéria que faltava ser concretizado, mas que ele minimiza a grandeza disso. E aí vem o Planck, que começa a estudar, né, a radiação do corpo negro, a catástrofe divina, o pico de radiação, e aí surge a constante de Planck. E aí isso vai por mais de 20 anos, né, 25 anos, para ser exata, que é quando surge a interpretação de Copenhague. Só que dentro desses 25 anos iniciais, e por isso que é um pouco mais de 100 anos, a gente pode considerar como a velha mecânica quântica, porque surge a explicação, né, para a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, todas as discussões, o famoso gato de Schrödinger é desse período. Se você for pensar da contribuição, né, do Heisenberg enquanto uma mecânica quântica matricial, aí vem o Schrödinger com a mecânica quântica ondulatória, aí tem o paradoxo EPR, que o Einstein ele enxerga
essa confusão, digamos assim, como se fosse algo que estivesse faltando. Aí chama de variáveis ocultas, que depois, lá em 64, Bell vai discutir as variáveis ocultas e ele tenta provar a teoria dele, mas ele invalida, e aí depois isso é verificado experimentalmente em 82. Então se passa muito tempo para se aceitar o que é a mecânica quântica. Então teve várias situações, vários experimentos, muitas pessoas participaram. E o curioso é que, apesar de não se entender necessariamente o que a mecânica quântica está implicando, as tecnologias elas vão surgindo. Então a gente tem exemplo de Dizzy Meitner, que trabalha com a fissão nuclear, todo mundo sabe, né, que teve a bomba atômica depois. É uma aplicação do estudo da matéria. Mas ainda assim a gente não sabia exatamente do que é que estava ali, né? Na verdade, é uma contribuição indireta, mas ela estava estudando a estrutura da matéria. E aí, com o avanço disso, surge, por exemplo, o estudo de física de partículas. Mas isso é quântica? São conteúdos que dialogam entre si. Já é dividido mais como física moderna, mas ainda assim faz parte da física quântica. Exatamente. Porque aí vai ter, né, física moderna e contemporânea. Dentro desse bloco, aí você pode citar a relatividade, a radioatividade, a energia, no caso, a mecânica quântica. Tem tópicos da astronomia, como energia escura, matéria escura. São vários outros tópicos que antes, para o Kelvin, não. Tá tudo certo, tá tudo determinado, tudo explicado. Mas que na realidade não. Então é essa busca, né, constante por conhecimento que tem trazido novos avanços e novos passos para a ciência. E daí a gente percebe que a dualidade onda-partícula não é algo novo, né? A gente não dá para atribuir a uma única pessoa. É um conceito que ele traz várias ramificações dentro da mecânica quântica, porque a partir do momento que você compreende, né, ou tenta compreender a dualidade onda-partícula, vem o princípio da incerteza, vem a necessidade de uma interpretação para o que está acontecendo. Aí você vem aplicações, como você consegue calcular a energia de um determinado sistema, você entende a quantização de energia, e a dualidade onda-partícula é apenas um exemplo. Depois vai ter um outro experimento, como o interferômetro de Mach-Zehnder, que é quando você usa detectores de diferentes ângulos para detectar, né, a partícula e o comportamento dela. E depois, né, lá em 82, como eu citei, vem a Asper, com vários experimentos, aqueles detectores maiores, né, que você pode pensar, o mais próximo desses detectores. A gente tem os aceleradores de partícula que utilizam desse conhecimento também. Alguns usam elétrons, outros usam o próton. Mas que, se por um lado a gente não entende necessariamente os conceitos, por outra, a tecnologia tem disparado, né, tem tido vários avanços. Sim. Se não tem tanto, é porque a gente ainda falta a matéria-prima, né? Por exemplo, a gente recentemente estava falando sobre o computador quântico. Eu não sei se vocês viram a reportagem, que eu acho que é bem completa. Inclusive, a gente fez do Fantástico. Um vídeo lá no Cimatec que tem um supercomputador, que é algo similar, mas não é ainda um computador quântico, mas é algo similar a um computador quântico, um supercomputador, no caso. Na verdade, os computadores do Cimatec, eles são simuladores. Eles vão simular algoritmos quânticos. São computadores convencionais, mas que fazem simulações quânticas. Um supercomputador, ele já tem essa possibilidade de gerar dados, né, de fazer a manipulação de alguns dados, de rodar alguns algoritmos. Já um computador quântico, a gente tem 2, salvo engano, um é nos Estados Unidos, e aí eles necessitam de ambientes extremamente controlados para suportar as altas temperaturas, consequentemente um sistema de refrigeramento muito potente, e aí esbarra em recursos financeiros. O refrigeramento tem que chegar praticamente no zero absoluto, se não me engano, é menos 272 e fração, quase no zero absoluto, que é menos de na escala Kelvin, para experimentos. E aí é isso, assim, a gente percebe que a ciência, a física quântica, ela tem avançado em diferentes frentes, ainda que esses conceitos, eles sejam contraintuitivos, como você falou. Sim. A gente consegue avançar, por um lado, ainda que as interpretações, porque existem várias para os mesmos fenômenos, e elas acabam desafiando, né, o nosso conhecimento, porque o que você espera? Que as coisas sejam muito determinadas. Sim. Tipo, ou é cara ou é coroa, que é um outro exemplo clássico. Você vai ter uma moeda e vai ser ou um ou outro, não. Ela pode estar no estado que ser os dois ao mesmo tempo. Ser os dois ao mesmo tempo, que aí vem a discussão de superposição de estados. Sim. Como o exemplo, né, do gato. Então, tudo isso, ela desperta... A física quântica tem esse poder de despertar o nosso interesse justamente porque é bastante curioso.
Mas se você traz um olhar, né, para a história da física, e aí talvez, né, a maior dificuldade é que as pessoas ao longo do tempo foram perdendo esse gosto pela leitura, porque o conceito em si da luz, ele é discutido há muito tempo. E aí a gente quer tudo muito reduzido e aí acaba se perdendo nessas discussões. Isso a um parágrafo, não tem como. Exato. Mas uma das coisas que você falou agora, que puxando o gancho, é a questão da aplicação dele no dia a dia. Porque a maioria das coisas que a gente vê na física quântica, principalmente, por exemplo, na computação quântica, a gente tem aplicações hoje em dia para a computação quântica, não, informação quântica, a gente tem aplicação para o dia a dia, que um deles é a criptografia quântica, que, querendo ou não querendo, a gente está lidando com ela o tempo todo em diversos lugares. Mas dentro desse fenômeno, quais são as maiores aplicações que a gente vê, assim, não vê, mas que ela está presente no nosso dia a dia, que inconscientemente a gente lida com ela, mas sem saber? Então, é pensar, né? A luz tem um comportamento dual. Pode ser onda, pode ser partícula, vamos ter ali na matéria presente esse comportamento dual. Só que quando a gente vai para aplicações, e aí às vezes é uma coisa que eu tento falar para os meus alunos, quando eu falo sobre a mecânica quântica, é entender que a mecânica quântica é uma gama de conhecimentos, né? Como se fosse uma grande caixa com várias possibilidades. Então, se você for pensar, qual é a aplicação mais simples possível da mecânica quântica? Aí a gente retoma para a velha mecânica quântica, pontua o efeito fotoelétrico, que ele tanto serve para gerar energia solar, como ele serve também para acionar uma porta de shopping, uma porta de aeroporto, você se aproxima e tem, né, um detector que tem ali como se fosse um sensor de presença. Sim. E aí a porta vai abrir automaticamente. A iluminação pública, se utiliza do LDR. Durante o dia vai ter a radiação solar, quando essa radiação é cessada, né, porque acaba se pondo, aciona, né, todos os postes, a iluminação pública de uma forma automática. Então, esse é um exemplo pontual. Mas o que de quântica está ali presente? Justamente o conceito do efeito fotoelétrico, onde você vai ter um fóton, né, que acaba sendo, tem uma excitação e acaba sendo liberado. E aí a gente, e qual uma outra situação onde você consegue explorar a mecânica quântica de uma forma mais próxima? Aí tem na área da saúde, se você for fazer uma tomografia computadorizada, tem recentemente um vídeo também que foi feito pelo projeto do PET scan, que aí já é um diagnóstico, né, mais preciso, que é diretamente aplicado para o tratamento do câncer, para o diagnóstico, na realidade, do câncer. E daí, na área da saúde, também tem outras aplicações. Se você for fazer uma tomografia computadorizada, ou se for, por exemplo, geralmente para diagnósticos, né? Tomografia computadorizada, ou um PET scan, que até recentemente vocês também, né? O projeto teve um vídeo sobre. A gente percebe que tem conceitos da física quântica ali aplicados. Então, no diagnóstico, né? Você tem ali a suspeita de um câncer. Para que facilite, antecipe o tratamento, é preciso saber se tem metástase ou não. Sim. Então, o PET scan é fundamental para adiantar esse processo. É um exame caro, mas que nem todo mundo vai ter acesso por hora. Mas a expectativa é que, pelo menos, quem tem acesso consiga ter um tratamento mais rápido. Uma outra aplicação também que é bastante interessante é a radioterapia com prótons, porque a quimioterapia convencional, a radioterapia convencional, ela acaba matando as células cancerígenas, mas também células boas. E esse ela acaba sendo agressiva ao próprio organismo. Exatamente. E aí já esse tipo de radioterapia com prótons ainda está num processo inicial, como a gente falou, né? Nem todo mundo tem acesso, mas ela é mais direcionada. Então, consequentemente, vai ter um tratamento direcionado e os efeitos colaterais eles são minimizados. A gente percebe que, de fato, existem muitas aplicações de diferentes formas, mas que a gente ainda precisa ter avanços tecnológicos. Aí, quando eu digo avanços tecnológicos, não no conhecimento, mas na aplicabilidade do conhecimento já construído, né? Porque, existe criptografia quântica. Sim, já tem vários experimentos que foram feitos criptografados. A China, ela tem dado passos largos em relação a isso. Sim. Todo dia tem uma notícia nova da física quântica aplicada. E aí é o processo natural da construção do conhecimento, né? Foi semelhante, por exemplo, na Revolução Industrial. Primeiro surge a máquina, depois vai se entendendo efetivamente o conhecimento. Então, agora a gente vivencia isso no nosso tempo, né? Você vê
que a tecnologia ela tem avançado rapidamente, embora que algumas pessoas, ou boa parte das pessoas, não compreenda necessariamente a física quântica. Mas está experimentando ela no dia a dia. Exatamente. Obrigada por ter vindo. Gente, que quem não se lembra, essa é minha orientadora, uma das cabeças por trás desse projeto. E, galera, é muito bom falar com vocês sobre isso, porque é um assunto que é contra-intuitivo. Quando a gente tá no mundo clássico, é totalmente contra-intuitivo, a gente vai pro mundo quântico, a gente começa a observar que dependendo do ponto que a gente observa, ela vai mudar e vai ter interpretações diferentes. E é isso, a ciência, ela provoca a gente a sempre estar descobrindo coisas novas. E, como já foi falado aqui antes, e novamente a gente repete isso, a ciência, ela não parou, ela continua progredindo, e não acho que vai chegar no momento onde ela vai parar de progredir e continuar crescendo. Então, obrigada por ter vindo. Tchau, tchau, gente, até a próxima.